Você já sentiu que por mais que você tente, você se esforce, você repita e repita de novo, parece que criar filhos se trata de uma tarefa quase que impossível? Não sei se você já teve essa sensação, né? Você se esforça tanto, você repete tanto e às vezes você chega no ponto em que você diz, uau, não é possível, é impossível, né? E tem várias pessoas que chegam pra gente e dizem, né? Como que você consegue? Você tem, falo principalmente pra minha esposa, né? Vocês têm 5 filhos, né? Como que vocês conseguem dar conta de criar esses filhos, além de tudo isso, as demandas da casa, além disso também a demanda do casal, um para com o outro, né? O cuidado, o pastoreio, o investimento na vida um do outro, né? Como que você dá conta? Parece que é uma coisa impossível. Vocês têm 5 e parece que vai tudo bem com vocês e a gente tem só 1 ou 2 e a gente não dá conta, né? Mas a maioria das vezes que a gente responde a gente também não dá conta, né? Às vezes, ou na maioria das vezes e quase sempre, a gente também tem essa mesma sensação de que parece que criar filhos é uma tarefa impossível, né? Mas a verdade é que Deus nunca chamou a gente para fazer isso apenas com as nossas próprias forças. Deus nunca nos chamou para isso, né? É Ele que nos capacita para essa tarefa, né? E é sobre isso que eu quero falar hoje, né? Mais uma vez, né? Pensando nisso, eu li uma frase de novo desse livro, Criando Filhos pela Fé, não por fórmulas, da Julie Lowery. Eu tenho compartilhado vários vídeos a respeito dela nesse livro aqui. E mais uma vez eu me deparei com uma frase muito interessante que me fez refletir bastante, e me fez refletir na própria rotina e na minha tarefa de criar os meus filhos, né? Lá na página 55, né? A Julie Lowery, ela, na 54 e na 55, né? Ela vai citar um texto de Filipenses 2, 3 a 5, né? Que diz, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ela diz, quando ela lê essa passagem, ela começa imediatamente a pensar como que ela pode fazer isso, né? Como eu posso reunir a fortaleza moral para dar o melhor para a minha família. Procuro maneiras de ser um cônjuge e uma mãe mais bondosa e compassiva. Eu me esforço para ser um modelo em minha casa e com meus parentes, para demonstrar compaixão e carinho pelos outros. Se seguir Jesus Cristo honestamente requer muito mais do que eu tenho dentro de mim. Minha primeira reação muitas vezes é procurar algum tipo de fórmula para a humildade ou piedade. E aí vem a citação. O que Deus pediu para você e a mim nunca poderá ser cumprido por meio de pura coragem e determinação humana. Ela repete, né? Aquilo para o qual Cristo o chamou nunca pode ser realizado pela pura determinação humana, né? Quantas vezes você se sobrecarrega porque você está tentando cumprir a sua função como esposa, como esposo, como pai, por pura determinação humana. Nessa frase que ela cita aqui, né, capta bem a ideia, né, de que a dependência que a gente tem que ter da criação dos nossos filhos não vem da gente, mas vem do Senhor. E muitas vezes a gente pode cair na tentação de pensar que basta a gente seguir algumas fórmulas, alguns métodos para você ser uma esposa, um marido melhor, para você ser um pai, uma mãe melhor. E se você se esforçar ao máximo, se aplicar ao máximo nisso, tudo vai dar certo, né? Mas a realidade bíblica é bem diferente. Nós nunca vamos conseguir cumprir as nossas funções como pais, como cônjuges, com a nossa pura determinação e o esforço humano. Nós precisamos da graça e do poder do Espírito Santo para sermos pais e cônjuges fiéis, né? Então, essa frase capta bem isso, né? E nos faz descansar um pouco. Deus nunca te pediu para você ser perfeito. Deus nunca te pediu para que você cumpra suas funções como marido, esposa, pai e mãe por pura força humana, né? Ele sempre vai dar um recurso a mais. E esse recurso a mais está na sua palavra, é o Espírito Santo,
e às vezes até mesmo, né, pessoas que podem nos ajudar também, né? Então, criar filhos de forma piedosa não depende apenas do nosso esforço, mas da nossa dependência de Deus, certo? Criar filhos não depende do seu esforço, não depende apenas do método e da fórmula que você segue, mas a dependência do Espírito Santo, certo? A gente pode estudar, a gente pode sim buscar muitos conselhos, seguir bons princípios, tá? Mas sem a graça de Deus e sem a ação do Espírito Santo, todo o nosso empenho vai ser insuficiente. Talvez é por isso que muitas vezes eu me canso e muitas vezes você se cansa também, né? Provérbios 3, de 5 a 6, é um texto muito conhecido que diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Confie no Senhor de todo o seu coração e não confie no seu próprio entendimento. Não se apoie nele, não confie nos seus métodos, não confie na sua força e não confie na sua determinação. Confie no Senhor. Criar filhos é um chamado de fé, a fé. Confiança no Senhor, depender de Deus, orar por sabedoria, confiar que Ele é quem molda o coração dos nossos filhos. Nós temos o nosso papel de ensinar, de educar, de exortar, de investir, de ser proativo e reativo na educação dos nossos filhos, mas acima de tudo é um chamado à dependência, porque não somos nós que iremos mudar o coração dos nossos filhos. Quem muda, quem tem o poder para mudar o coração dos nossos filhos é somente Deus por meio do Espírito Santo. E não é só para a mudança de coração do seu filho, mas também do seu cônjuge também, né? Você pode orar, você pode investir na vida do seu cônjuge, deve fazer isso, com certeza. Mas a dependência de que é o Senhor quem vai moldar o coração do seu filho. Pensando nisso também, eu me lembro do texto de Efésios, no capítulo 5, quando Paulo ele começa no 21, né, falando do papel do marido, né, da mulher, em primeiro lugar, do marido, depois dos filhos e depois dos pais. E ele começa dizendo, só para dar um contexto, eu não vou ler todo o texto, mas diz: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Vai falar das esposas. Esposas, cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. No 25 vai dizer: maridos, ame cada um de vocês a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Só um parênteses aqui, tá? No que eu vou dar continuidade, mas em breve quero gravar um outro vídeo, né, também, mais focado no relacionamento conjugal. Mas por que Paulo fala aqui que a esposa tem que ser submissa, né? O marido não, de alguma forma, não se submete à esposa, e para os maridos amarem as suas esposas, e as esposas não devem amar os maridos, enfim, o que Paulo quer dizer com isso, né? A gente vai gravar um conteúdo sobre isso especificamente, né? Mais para frente, mas não é o foco desse vídeo. Mas depois ele vai falar dos filhos, né? Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo, honrar seu pai e sua mãe e tal. E no versículo 4 do capítulo 6, né? E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na administração do Senhor. Então, tudo isso são orientações que Paulo dá a respeito do convívio familiar, relacionamento marido e esposa e relacionamento pais e filhos, né? Mas tá, Guilherme, o que isso tem a ver com a dependência no Espírito Santo? Muito bem. Tudo isso tem a ver a partir do contexto anterior, o que Paulo disse um pouquinho antes, no capítulo 5, no versículos 18 a 20, quando ele diz: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo. E aí ele começa as instruções familiares do convívio familiar. Muito bem, Paulo começa dizendo com uma ordem negativa: não se embriaguem com vinho. Por quê? Qual é a consequência da embriaguez? O texto diz: leva à devassidão, leva a uma vida imoral, leva a uma vida descontrolada, né? Mas pelo contrário, não se embriaguem com vinho,
mas deixem-se encher do Espírito Santo, né? Desculpa. Deixem-se encher do Espírito Santo. E ele continua. Então, ao invés de você se encher do vinho, se encha do Espírito Santo. E no versículo 19, todos os verbos aqui estão no gerúndio, da ideia de um modo, né? E se a gente ler desatentamente esse texto, a gente vai achar que a forma como eu me encho do Espírito é falar com salmos, hinos, cantar louvores de coração, dar graças, se sujeito, né? Mas a ideia do texto não é essa, né? A gente tem que pegar o paralelismo ali, né? Se Paulo está dizendo que a gente não deve se embriagar com o vinho, porque a embriaguez leva ao descontrole, né? O que ele está querendo dizer logo em seguida é que, pelo contrário, ao invés de vocês se embriagarem com vinho, se encher de vinho, se encham do Espírito Santo. E qual é o resultado disso? O resultado disso é uma vida de louvor, é uma vida de gratidão, é uma vida de submissão, ou seja, é uma vida controlada. Então você se enche do Espírito Santo e o resultado disso é uma vida controlada, né? E aí sim, esse controle, né, do Espírito Santo na nossa vida vai se manifestar, em primeiro lugar, no contexto do lar. A mulher se sujeitando ao marido amando a sua esposa, os filhos honrando, obedecendo a seus pais e os pais não provocando seus filhos à ira, mas criando eles no caminho do Senhor. Guilherme, beleza, o que isso tem a ver? Tem a ver que a manifestação de uma vida controlada do Espírito Santo vai se manifestar na forma como eu crio e educo os meus filhos. Não é por esforço próprio, mas é a partir do momento em que eu me encho do Espírito Santo. E o resultado disso vai ser também, né, uma dependência do Espírito Santo vai se manifestar também na forma como eu trato o meu cônjuge e na forma como eu educo e ensino os meus filhos. Tá bom? Tudo isso para dizer o quê? Que Deus nunca te chamou para fazer alguma coisa, né? Ele nunca te pediu, né? A você e a mim para que a gente cumpra todas essas funções por pura coragem e determinação humana. Ele não pediu para fazer isso. Não depende do seu esforço. Não depende das suas capacidades, dos seus métodos. Não depende da sua determinação. Mas depende, se não estou dizendo que isso não seja importante, é importante sim. Mas acima de tudo a gente tem que se lembrar que a educação de filhos, o convívio nosso familiar é uma vida de dependência no Senhor. Porque, de novo, afinal de contas, não somos nós, apesar dos nossos métodos, do nosso esforço, não somos nós, não são os nossos métodos, né, que vão moldar o coração dos nossos filhos. Mas sim, a ação soberana e sobrenatural do Espírito Santo, tá bom? Então, por isso que às vezes a gente se desgasta, por isso que às vezes a gente se cansa, por isso que às vezes a educação de filhos, o convívio, o relacionamento familiar parece ser uma tarefa impossível e às vezes frustrante, porque muitas vezes nós nos esquecemos, né, que não depende só da gente. É uma vida de dependência do Senhor. Não confie no Senhor. Desculpa, não confie no seu próprio entendimento, mas confie no Senhor, certo? Uma vida de dependência do Senhor, uma vida cheia do Espírito Santo vai ser manifesta dentro do contexto do lar. E a forma como você trata o seu cônjuge, se relaciona com ele, e a forma como você vai educar e criar os seus filhos, vai ser manifesto o quão cheio você está do Espírito Santo. É tudo dependência do Senhor, né? É uma dependência do Senhor. Criar filhos de uma forma piedosa não depende só do nosso esforço, não depende só dos nossos métodos. Que você se aplica, que você se educa, tem curso para pais, tem cursos para casamento, enfim, mas nada disso adianta se você não depender do Senhor para a sua tarefa, tá bom? De educar os seus filhos e você viver no seu relacionamento conjugal. Então, que tal hoje, né, em vez de confiar só nos seus métodos e esforços, faça isso também. Estude mais, procure conhecer mais, busque bons conselhos, se esforce sim, se esmere sim, certo? Mas não é só isso, tá bom? Entregar a criação dos nossos filhos ao Senhor.
É isso que a gente tem que fazer, certo? Ore, busque a palavra, mas confie nele. Ele é fiel para te guiar e para te ajudar nessa grande tarefa, mas um grande privilégio também, essa grande responsabilidade que nós temos de criar os nossos filhos, tá bom? Então, de novo, a frase da Julie Lowe, né? O que Deus pediu a você e a mim nunca poderá ser cumprido por meio de pura coragem e determinação humana. Nunca. Você não vai conseguir isso. Mas sim, a partir do momento em que você conta com a ajuda sobrenatural e soberana do Espírito Santo agindo na minha vida e na sua vida também. Com certeza seremos pais melhores e cônjuges melhores também, ok? Esse foi mais um conteúdo. Eu sou o Guilherme, só me apresentei agora no final. Eu sou o Guilherme, casado com Letícia, temos 5 filhos. Somos missionários aqui na Palavra da Vida, na área de treinamento. E hoje eu estou aqui uniformizado, ó, CTL. Hoje nós estamos tendo um curso aqui de CTL no nosso seminário, um sábado, um curso de extensão que visa treinar, capacitar futuros líderes que querem servir, querem conhecer mais a palavra, mas também querem servir melhor na sua igreja local. Eu sou um coordenador desse curso agora atualmente, né? Trabalhamos como missionários aqui na Palavra da Vida, nessa área de treinamento. E eu quero convidar você a clicar no link abaixo aqui, onde você vai conhecer um pouco mais do nosso ministério e a forma como você pode fazer parte da nossa comunidade e dessa forma nos abençoar e também ser abençoado através do nosso ministério também, ok? Então não deixe de conferir aqui abaixo, tá joia? E você pode compartilhar, curtir, tá bom? Esse vídeo e compartilhar com quem você quiser. É para sua edificação e edificação do reino, ok? Grande abraço e fique com Deus.